Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar um assunto muito pertinente para esse canal, que tem como eixo central a medicina, em que a gente vai falar sobre alguns mitos e verdades e como está a situação do coronavírus aqui na Argentina para quem quer estudar na Argentina, quem está chegando agora, quem já mora na Argentina há algum tempo, sobre os casos suspeitos, sobre como está toda a situação epidemiológica, entendendo que durante a semana passada, a semana do Carnaval, foram confirmados 2 casos no Brasil. E existem mais de 250 casos suspeitos em território nacional, entre outras situações que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar a falar, eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo no IGTV ou no YouTube, que assista o vídeo que a gente publicou uns dias atrás falando sobre outras questões relacionadas à morar na Argentina, vinculadas a questões financeiras, porque infelizmente ele foi excluído de alguns grupos nos quais ele foi divulgado. Como eu faço em todas as semanas, o vídeo anterior que eu publico, eu sempre deixo nos cards aqui em cima, se caso você estiver assistindo pelo YouTube, se não, o link está no meu perfil. Bom, para fazer esse vídeo eu utilizei um material muito bacana que a Medcel preparou durante a semana passada, justamente depois da confirmação do primeiro caso no Brasil, explicando algumas questões que são muito pertinentes, como eu falei no início do vídeo, de que toda a comunidade saiba, obviamente, e principalmente a comunidade acadêmica possa ter conhecimento justamente para tranquilizar algumas situações. Na última sexta-feira, no dia 28 de fevereiro, eu estive na cidade de Buenos Aires, sendo que na Argentina não existe nenhum caso confirmado, a gente já vai entrar no assunto de casos suspeitos. E algo que me chamou muita atenção é que no metrô e nas próprias avenidas da cidade, algumas pessoas já estavam utilizando máscaras, sendo que, repito, não existem casos confirmados na Argentina. O protocolo para a prevenção da expansão da epidemia na Argentina foi ativado em alguns momentos, porém todos os casos foram descartados quando foram ativados. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o coronavírus. Quem já está um pouco mais avançado no curso de medicina, já cursando as clínicas ou cursando os anos onde você vê patologias, provavelmente viu em afetações de vias aéreas de que o coronavírus é um grande grupo de vírus que afeta justamente o nosso sistema respiratório. Justamente o novo coronavírus, ele hoje é conhecido como Covid-19, que é justamente o que está sendo transmitido desde o seu epicentro, que foi Wuhan, na China. O que tem chamado a atenção com respeito ao coronavírus, com respeito às duas últimas síndromes respiratórias causadas pelos vírus coronavírus, não é a mortalidade, porque a mortalidade hoje na população geral é de aproximadamente 2,3%. Porém, sim, o que chama atenção é, obviamente, o quão rápido ele está sendo espalhado e distribuído pelo mundo. E também algo preocupante é a mortalidade dele em população idosa, que chega a quase 15% quando superados os 80 anos de vida. Os sintomas do atual coronavírus são muito semelhantes a de uma gripe, onde a pessoa vai ter tosse, pode ter coriza, pode ter febre baixa e, em alguns casos, diarreia. Nos casos mais graves, ele pode desenvolver pneumonia ou uma insuficiência renal. Porém, justamente os casos mais graves são quando os pacientes já têm sistema imunitário bastante debilitado, ou em caso de população anciã, que justamente é a que tem uma inversão do sistema imunológico, como muita gente que está já cursando os anos superiores já deve saber, que acontece com o nosso sistema imunitário com o passar dos anos de vida. Se o quadro é muito semelhante de uma gripe, obviamente a prevenção também é muito semelhante, com lavagem de mãos, desinfetar os ambientes, entre outros pontos que já são bastante conhecidos. Como eu falei no início do vídeo, não existe nenhum caso confirmado na Argentina, mas sim o que chama a atenção é um terror que tem sido colocado na população por parte de alguns meios de comunicação e até mesmo por uma autoproteção excessiva que a população tem com medo justamente do coronavírus. Como eu falei agora há pouco, sem casos confirmados, a população já está andando de máscaras nas vias públicas dentro da cidade de Buenos Aires. Mas justamente a gente tem que entender de que foram 21 os casos suspeitos que já foram descartados dentro da Argentina. Lembrando também, no Brasil foram 2 casos confirmados, no Equador já houve 1 e no México já houveram 4. O ministro de Saúde, não da Argentina, mas sim do Uruguai, que fica pertinho, fica do lado, já falou que é impossível deter de que o vírus chegue na bacia do Rio da Prata, o qual, obviamente, inclui a Argentina nesse caso. Mas justamente é muito importante a gente focar nas medidas de prevenção. O protocolo na Argentina segue muito à risca o protocolo da Organização Mundial da Saúde, que são os casos de pessoas que têm febre, tosse, coriza e que viajaram para a China nos últimos 14 dias ou que tiveram contato com pessoas doentes durante esse período. Obviamente, com o elevado número de casos na Itália também, a Argentina tem adotado o mesmo protocolo para pessoas que chegam de viagens
da Itália e que justamente fazem alguma triagem logo em seguida, se caso chegarem com febre nos aeroportos da Argentina. É importante destacar também de que como os profissionais argentinos foram treinados pelo Instituto Fiocruz do Brasil, meio que tudo funciona da mesma forma no sentido de como detectar os casos. É tomada uma amostra que depois ela é dividida em duas, em que uma vai para armazenamento, que fica armazenado a menos 70 graus centígrados, e a outra metade parte aí sim para certos exames laboratoriais em que se pode fazer PCR ou imunofluorescência para encontrar-se vírus da influenza ou outros vírus respiratórios, para que logo em seguida se possa descartar ou informar o Ministério de Saúde como um caso positivo da doença. É importante entender alguns mitos que têm rolado nas redes sociais e na internet também e que é extremamente importante ser desmistificado. Eu juntei aqui 7 deles. O primeiro deles é que o vírus pode chegar a 8 metros de distância, o alcance dele com um espirro. Isso é falso. Ele pode chegar no máximo 1 metro. Os envios que são feitos da China para o Brasil, para a Argentina, com cartas e pacotes, não vão transmitir o vírus justamente porque o vírus consegue ficar vivo fora do corpo humano ou fora de um organismo vivo por apenas algumas horas. Ele não vai conseguir se manter vivo durante todo o envio da China até outro território. Óleo de gergelim e alho não vão fazer absolutamente diferença nenhuma para combater a infecção do coronavírus. Isso é extremamente importante de destacar que medidas paliativas não científicas não vão resolver nem um pouco. Outro mito, talvez não tão mito, é de que poderia ser contagiado com bilhetes e moedas de dinheiro. O risco é muito baixo porque a superfície de contato é muito pequena, por isso é sempre importante lavar sempre muito bem as mãos. Dessa maneira, desmistificando alguns assuntos, falando sobre a situação atual na Argentina e na América Latina de um certo modo, espero que a gente tenha podido conversar e desmistificar justamente muitos desses pontos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui embaixo, obviamente, a sua opinião sobre o assunto, sobre como a mídia tem tratado o assunto e o terror que muitas pessoas estão transmitindo, por assim dizer, por conta do atual coronavírus, que tem menos casos na América Latina do que a dengue, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos de vocês. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau!